Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Ó Pai, Pai, em em tuas tuas mãos mãos eu eu entrego entrego o meu meu espírito. Tornei-me opróbrio dos inimigos, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Ó Pai, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. a vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que o Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte. Humilhou-se, obedeceu, bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Por isso o Pai do céu o exaltou e lhe deu um grande nome. Exaltou e lhe deu poder e glória. Diante dele céus e terra se ajoelhem.
Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim, se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas
Se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Não és tu também um dos discípulos dele? Simão Pedro continuava lá em pé, esquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar a Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: levai-o a vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer,
porque se fez filho de Deus. Ao ouvirem essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se saltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgata. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram as suas roupas em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quando a túnica esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo, disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumprira a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que o corpo ficasse na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que cumprisse a Escritura, que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharam para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que o colocaram, e colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a paixão do Senhor, o amor sem limites que se entrega na cruz por nós, a fim de que tenhamos vida e vida em abundância. A nossa celebração de hoje nos lembra que a cruz foi o madeiro no qual o próprio Deus, feito homem, retirou a maldição do pecado, que pesava sobre nós. A cruz era sinal de maldição, suplício dos culpados e de grandes marginais da sociedade. Cristo quis transformar esse sinal de maldição em sinal de bênção. Assim, confiante e firme, Jesus entrega a sua vida por nós. Depois de termos ouvido na liturgia de ontem seu ensinamento sobre o serviço, hoje ele dá a própria vida, coerente com o que tinha dito: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Ou ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ao dar sua vida por nós, ele nos deixou o maior ensinamento de amor. Viver a paixão de Cristo é, portanto, solidarizar com os que hoje sofrem. É compadecer-se da dor do outro. É se consumir para que o outro tenha vida e a tenha plenamente. Neste tempo de pandemia, ouvimos relatos de entrega de muitos profissionais que no serviço aos irmãos doam a própria vida. Cristo, o sumo sacerdote do Pai, nos deu esse exemplo. A carta aos Hebreus, lida na segunda leitura de hoje, fala exatamente disso. Temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Temos, portanto, todas as razões do mundo para permanecermos firmes na missão que ele nos confiou e na fé que professamos.
Ele provou na cruz o quanto é capaz de se compadecer de nós, das nossas fraquezas, de nos defender. Ele assumiu nossa fraqueza, nossa condição humana, para nos tornarmos participantes da sua fortaleza. Qualquer dor não é maior do que o que ele passou por nós. Como vimos hoje no relato da paixão. Isso deve servir de consolo e de alento quando achamos que a nossa cruz está pesada demais. Quando reclamamos por coisas tão pequenas. Quando achamos que a vida não tem sentido ou valor. Um Deus que é capaz de um gesto como esse por nós, merece todo o nosso respeito e o nosso amor. Olhar para o crucificado é contemplar a nossa esperança. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude também a estar perto da cruz, pois aí se revela a origem da esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado e o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso administrador apostólico Paulo, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo, fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados
no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja. Aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está desperto e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, e o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhe dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que, por vossa graça, se consolidem por toda a terra a segurança e a paz.
a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, ao Deus da vida, a salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos. E inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas. Compadecei-vos do vosso povo que padece sobre a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Que foi, povo meu, que te fiz? Jamais te deixei sem defesa. Fui eu que te fiz infeliz. Te esqueces da minha presteza, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Olhai deste povo a fraqueza, piedade, livrai-nos do mal. Te lembras do Egito que dou, e eu te tirei com mão firme, e agora me vens com furor, e queres com a lança ferir-me, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Olhai deste povo a fraqueza, piedade, livrai-nos do mal.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Alma de Cristo, santificai-nos. Corpo de Cristo, salvai-nos. Sangue de Cristo, inebriai-nos. Água do lado de Cristo, lavai-nos. Paixão de Cristo, confortai-nos. Ó meu bom Jesus, ouvi-nos.
Dentro de vossas chagas escondei-nos. Não permitais que nos separe de vós. Do espírito maligno defendei-nos. Na hora da morte chamai-nos e mandai-nos ir para vós, para que com vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor, que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Hoje o nosso município está completando 28 anos. Então nós vamos, assim, rezar uma Ave Maria, pedindo, né, a proteção do nosso município. Vocês que estão em casa nesse momento, né, vamos pedir que o Senhor abençoe e proteja todos aqueles que aqui moram, todos que fizeram de Rio das Ostras a sua casa, seu lugar de viver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.